Olá, tudo bem? Espero que sim. A nossa aula dessa semana é sobre os elementos climáticos e os fatores do clima, né? Então, o nosso primeiro elemento climático é a radiação. A radiação é o calor, né? A quantidade de energia que a gente acaba recebendo do Sol, né? E essa quantidade de energia ela é diferente nos diversos locais do planeta, né? E cada superfície recebe essa radiação e se aquece de uma maneira diferente. Então, né, a imagem ali está para retratar isso para vocês, mostra que a gente não segura todo o calor que a gente recebe do Sol e grande parte a gente emana, né, a superfície manda de volta para a atmosfera, aquecendo a atmosfera e levando a temperatura, que é o nosso segundo elemento climático, né? A temperatura, então, é o que a gente consegue sentir, né, desse aquecimento do ar ou resfriamento do ar superficial, e ela é medida em graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Aqui no Brasil a gente usa a medição do grau Celsius, né? A pressão atmosférica, o terceiro elemento do clima, né? Ela nada mais é do que a força que essas partículas de ar elas exercem sobre a superfície. Então, quando a gente está mais alto, né, com uma maior altitude, tem menos partículas, como vocês podem ver aí no desenho, então é menor a pressão que o ar exerce sobre a superfície. E quanto a gente está mais perto do nível do mar, maior é a quantidade de partículas, né, então maior vai ser a pressão que esse ar exerce sobre a superfície. A umidade relativa do ar é a quantidade de vapor que a gente tem, de vapor de água que a gente tem na atmosfera. Ela é medida em porcentagem, né? Vai de 0 até 99%. Então, quanto mais a gente tiver perto do 100%, maior é a quantidade ou a maior é as chances de ter chuva, de ter uma precipitação. O nível adequado para a gente viver é perto de 60, né? Entre os 60 e os 90, né? E em alguns lugares esse nível ele chega a diminuir bastante drasticamente, né? Chegando ao 12%, que é o nível de emergência, né? Quando que tem que cuidar bastante por causa dos problemas respiratórios. Além dos elementos, a gente tem alguns fatores, né, que eles acabam condicionando o clima. Um desses fatores é a latitude, então ela age da seguinte maneira: quanto mais perto da linha do Equador a gente tiver, mais quente vai ser em qualquer lugar do planeta. E quanto mais a gente for se afastando em direção aos polos, mais vai esfriando, né? Chegando ao máximo, que é o Polo Norte e o Polo Sul. Então, assim que a latitude ela acaba influenciando, né? Gerando essa influência no clima. Quanto mais próximo da linha do Equador, quanto menor a latitude, mais quente. E quanto mais longe da linha do Equador, maior a latitude, mais frio. A altitude, então, ela é a quantidade de metros que um corpo tem em relação ao nível do mar, né? Sempre levando em consideração o nível do mar, daí ela fica diferente da altura. E a altitude, ela funciona da seguinte maneira: quanto mais a gente for subindo, né, em direção ao topo das montanhas, mais frio vai sendo, né? A cada 100 metros que a gente sobe, tem a diminuição de 1 grau. Né? Vocês podem ver quando que vocês, né, assistirem a previsão do tempo, que vai falar que em Porto Alegre vai estar 20 graus, aqui em Bento a gente vai ter no máximo 14. A gente tem 600 metros de diferença, 6 graus de diferença em relação a Porto Alegre. Lá no Monte Everest chega a ter 88 graus de diferença no topo do que tem na base, né? Então lá é extremamente gelado. A continentalidade e a maritimidade é a distância ou a proximidade que um lugar tem, né, de um corpo d'água, perto de um lago, de um rio, do oceano, de um mar. E ela varia na questão da amplitude térmica, ou seja, na diferença que a gente tem de temperatura entre o dia e a noite, né, ou entre o dia mais quente e o dia mais frio. Então, mais próximo de um corpo d'água, menor é essa diferença, mais amena é a temperatura. Mais distante, maior é essa diferença. A gente pode ver lá na questão do deserto do Saara, né? Longe pra caramba da água, quase 50 graus
durante o dia e a temperatura abaixo de zero durante a noite, né? Então isso é a amplitude térmica, essa diferença. As massas de ar, né? Então nada mais são do que grandes blocos de ar que se movimentam, né? Que se deslocam pela superfície. Quando eles passam por sobre a superfície, eles levam as características de temperatura daquela superfície por onde eles passaram. Então, se passa a massa de ar sobre a Antártida e vem em direção ao Rio Grande do Sul, ela traz frio, né, aqui para nós no Rio Grande do Sul. Se a massa de ar ela passa pela linha do Equador, né, por essa parte mais quente, ela acaba trazendo a temperatura mais quente, né, ou o calor para nós aqui no Rio Grande do Sul, né. A vegetação também ela acaba influenciando, né, amenizando essa questão das diferenças climáticas, né, tanto que se tu tá num lugar que é extremamente quente, se tu entrar assim na parte da vegetação, tu sente uma temperatura não tão alta, né, fica mais amena, então ela dá uma amenizada nessa questão das altas temperaturas. O relevo ele influencia no clima, né, na questão de ele ser uma barreira, né, um obstáculo para a penetração de uma massa de ar dentro do continente, né? A gente pode ver pelo Nordeste brasileiro. Então tem um planalto lá, as nuvens carregadas vêm do oceano, né, com bastante umidade, chegam nesse planalto e sobem. Chegando lá em cima, nas altas altitudes, elas acabam gerando chuva, então chove de um lado do planalto, no outro lado não chove, daí a gente tem o sertão nordestino. As correntes marítimas, então elas transportam a água do oceano e elas acabam trocando sempre a temperatura. Vocês podem ver aqui pelo desenho, né? Então essa aqui, a corrente do Peru, ela acaba vindo do Polo Sul, né, com água fria, passa pela costa do continente americano e chega aqui na linha do Equador, ela acaba esquentando e leva a água quente lá para o hemisfério sul, lá para o Polo Sul. Né? E isso ela vai fazendo, ou as várias correntes elas acabam fazendo pelo mundo inteiro, trocando, amenizando essa temperatura, né? Trazendo chuvas, e assim elas acabam movimentando ou modificando os padrões climáticos, dando origem a climas diferentes nos lugares diferentes do planeta. Era isso, né? Nossa aula dessa semana. Espero que todos continuem bem, continuem se cuidando e até mais.